Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Hoje não é uma teoria, mas sim um acontecimento que é muito útil e, na verdade, é o princípio de todo estudo que você vai fazer. Todo estudo que você quiser participar ou que você quiser realizar, ele tem que partir de uma curiosidade. E quanto mais coisas você vai colocando na sua cabeça porque você tem interesse, ela vai ficando ali, mesmo que seja uma coisa que pareça que não vai ser útil, existem coisas até vulgares que ficam na nossa cabeça, que é um gatilho para que a gente consiga saber mais um monte de coisa, coisas que pareciam apenas nomes que foi dado a esmo, mas que vai fazer mais sentido porque você sabe por que eles surgiram daquela forma. Em vez de ficar na teoria, vamos para o nosso dia a dia. Alergia bem atacada, rinite bem atacada, porque estava bem quente, agora choveu, ficou bem frio e aí sabe como é que fica, né? E o sono também. Vamos lá. Eu estava pesquisando em grego e eu queria saber qual que era a pronúncia da palavra, da letra, né? Essa letra aqui, gama. Em grego fica escrito dessa forma aqui, ó. E aí estava escrito assim, ó. Essa palavra se pronuncia como o G de gato em português. E lá eles colocou assim, como na palavra gala, que significa leite. Me deu uma coisa na cabeça assim, eu pensei, peraí, eu sou do Paraná e trabalhei 2 anos em São Carlos, no estado de São Paulo, com um companheiro de serviço, Augusto, baiano, que falou para mim o seguinte, na Bahia, gala é o jeito vulgar de falar a palavra sêmen, que nos outros lugares a gente fala a palavra porra. Então, eu pensei assim, é por causa disso, não tem outra explicação. Então, talvez nem lá na Bahia eles saibam que seja por causa disso que usa essa expressão. E isso puxou um monte de outras coisas que começa com gala. Sei que ficou um pouco nojento aqui, mas veja que curioso. Aquele chocolate branco, Galac, percebeu? Galáctico, galácticos, aquele que é de modo igual leite ou leitoso. O ticos seria o nosso oso, entendeu? O sufixo para poder fazer aquele que é de modo. Galáxia é um outro jeito de dizer leitoso, tá vendo? Galáxia é um outro jeito de dizer leitoso. Gálatas, aquele livro na Bíblia, o povo para o qual Paulo escrevia suas cartas, significa os nascidos na Galácia, mas é a junção de gala, que é a palavra leite, e o tas, que é um sufixo para aqueles que são de, ou seja, aqueles que são do leite, na verdade. Porém, é aí que vem uma curiosidade. O país Galácia, ele é escrito Galátia em grego e não Galácia ou Galáxia como aqui. Ele é escrito Galátia e ele pode ser duas coisas. Se ele for escrito dessa forma, Gala mais ia, que significa leite mais sufixo de país, entendeu? Sufixo de país significa país do leite. Só que se sair de Galátia veio de Gálates mais ia para virar Galátia, significa Gálates não significa então mais leite, mas significa capaz. Então, Galátia significaria país dos capazes. Nada a ver, quebrando toda a sequência que a gente queria que tudo fosse leite, né? Mas então, agora galáxia, por exemplo, como que é o nome da nossa galáxia? Via Láctea, que nada mais é do que via em latim tem o mesmo significado de way em inglês, que pode significar caminho ou o modo, como ticos, ixia é em grego, que significa modo, um jeito. Via Láctea é aquele que é leitoso, aquele que parece como o leite, leitoso, e não na verdade o caminho do leite, porque aí é uma tradução muito literal da coisa e essa expressão quer dizer outra no final das contas. Agora, por curiosidade de uma letra e por causa de uma fala de uma coisa que parecia vulgar e inútil na época,
Agora, cerca de 3 anos depois, isso foi um gatilho para que eu entendesse todas essas palavras aqui, como por exemplo, galáctico, galáxia, gálatas e galáxia. E na verdade surgisse outra dúvida aqui. E isso é o legal. Quando você surge várias coisas em uma pesquisa e você cria um monte de certezas e ao final, em vez de fechar com uma certeza, fecha com uma dualidade. Porque daí dá aquele gatilho da antecipação, onde você quer saber resolver aquela dúvida que você queria fechar com uma certeza, mas você fecha com uma dúvida. É como aquele finalzinho da novela que conta toda uma história e no finalzinho acontece alguma porcaria ou alguma coisa que parece que vai ser muito emocionante ou curioso, interessante e só no próximo episódio. Quando a vida vai fazendo isso e juntando um episódio com o outro, é muito gostoso. E essas coisas nós não temos quando a gente é obrigado ou a gente só estuda quando estamos fazendo ensino para fazer provinhas ou coisas desse tipo. É quando a gente estuda pela nossa curiosidade. Então hoje é um clique mais prático, onde eu quis compartilhar a minha experiência de pesquisa no dia de hoje com vocês e não tanto quanto dizer faça exatamente desse jeito, mas fique atento àquelas coisinhas, aqueles pontinhos que vão ligando de um lado para o outro, coisas no passado que pareciam que não iam ser úteis, coisas até vulgares, que no final das contas foram úteis para você entender uma coisa importante ou no mínimo curiosa, como essa daqui, lá para frente. Então, gostou do clique? Então curte, comente e compartilhe até o clique de amanhã.